Boa noite, boa noite. Estamos aqui para nossa live. Eu vou chamar nosso meu amigo aqui, o Paulo, que está chegando. Grande Paulo! Ah, você de Darth Vader e eu aqui com sabre de Grande luz. duelo, hein? Boa noite, Edson. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, cara? E você? Pois é, tudo em ordem. Que a força esteja conosco hoje, hein? Que esteja conosco, é isso aí. Vai ser muito legal poder conversar sobre algo que a gente é apaixonado, né? A gente cresceu com isso, né, Edson? É verdade, é verdade. A gente via Star Wars na infância, os Star Wars antigos, e depois na nossa adolescência aí surgiu a nova trilogia, a segunda trilogia, e aí foi um sucesso comercial muito maior, e isso até hoje. Agora com nossos filhos, vem na terceira trilogia, né? Nós que somos pais de crianças acabamos acompanhando muito, muito, muito essa série aí. É sensacional, não é verdade? É verdade. E assim, mal sai o filme no cinema, a gente já tá lá para assistir, né? E a molecada acaba ficando influenciada por nós, né? Então, é jogo de videogame, é brinquedo, é roupa, né? Você vê lá no quarto do Pedro tem uma espécie de um altar, assim, com diversas figuras do universo Star Wars. É verdade. Tudo isso mostra como a série é um sucesso comercial, principalmente um sucesso comercial, e o quanto ela cresceu depois que foi adquirida pela Disney, não é? E que passou a investir na série, nos personagens, nos brinquedos, de forma geral, em vários segmentos aí, jogo de videogame, como você já falou. Desenho, animação, livro, né? É isso mesmo. Existem institutos nos Estados Unidos que são propriedades da saga Star Wars, usados para pesquisa, onde as pessoas, onde há profissionais que organizam a história de toda a saga para que não haja não haja nenhum tipo de desconexão, nenhum tipo de problema, não é? E eu conheço gente que tem tatuagem do Star Wars. Eu também, olha só, isso é uma coisa muito legal, né? Eu acho que se alguém fosse fazer uma tatuagem do Star Wars, eu recomendo que se faça uma tatuagem do Jedi, assim, que seja uma coisa legal para seguir, não é verdade? Muito bom, Paulo. Bom te ver por aqui. Olha só, a gente está falando de Star Wars, é importante dizer para quem está aqui que a nossa ideia não é se meter muito no universo geek, apesar da gente gostar bastante, né? Porque a gente sabe que Star Wars tem muita gente especialista por aí, tem um monte de canal, um monte de lugar para a gente procurar informação. A ideia é um bate-papo, e além desse bate-papo sobre Star Wars, contar um pouquinho mais disso ligado às áreas em que nós atuamos. Não é verdade, Paulo? Exato, exato. Antes que a galera fique brava com a gente, né? Porque hoje em dia tem muito fã, né? Então, Pois é. é uma conversa entre fãs, né? Não é, Edson? É verdade, é verdade. Somos muito fãs da série. Hoje mesmo, para aquecer um pouquinho, já assisti o Retorno de Jedi, depois do Ah, que almoço. legal. Mas o último filme que eu vi de verdade foi Ascensão Skywalker, inédito, não é? Na sequência. A gente faz Uhum. parte da geração que não viu Star Wars na sequência. Isso um sentido diferente para a coisa toda, não é verdade? Tá. As crianças de hoje assistiram, ou até os adolescentes de hoje assistiram Star Wars na sequência correta, porque na verdade tem o que eles chamam que é prequel em inglês, não é? Em inglês, os filmes foram lançados depois, não é? Os filmes um, 2 e 3 foram lançados depois. Os filmes atuais, que são 4, 5 e 6, eles eram filmes um, 2, 3 na década de 80. Uhum, uhum. E agora tem os filmes que no futuro serão chamados de 7, 8, 9, e também os filmes que são spin-offs, que é o Rogue One e a história do Han Solo. Uhum, uhum. E eu começo aqui com a primeira curiosidade que eu vou falar. Há mitos por aí pelas ruas que dizem que a saga Star Wars de início foi projetada, foi escrita, o episódio 4, que foi Uma Nova Esperança, ele foi desenhado para ter o Han Solo como herói. Não, na verdade, o Luke Skywalker. E o rumo da trama mudou um pouco pro Luke Skywalker. Você acha que faz sentido, Paulo, conhecendo aí a história? Ah, eu não sei, eu não sei. Para mim não faz muito sentido. O Luke é uma figura tão forte para mim e para boa parte da nossa geração, né? Tal Pois como é. o Harry Potter é para uma galera e, né, e os personagens mais novos para outra geração. Eu não consigo ver, sinceramente, eu não consigo ver o protagonista, o filme tendo sido escrito pro Harrison Ford, pro Han Solo.
Não sabia É, que tinha eu, essa teoria aí. Vou tem, tem, atrás. tem muitas, na verdade, tem muitas, na verdade, e eu acho que, principalmente porque o Star Wars não é uma obra literária, na verdade, é uma obra feita para o cinema, e eu acho que conforme houve a reação dos fãs, a coisa foi mudando para um lado ou para o outro. Na verdade, o que aconteceu foi que eu acho que esse boato surgiu porque no primeiro filme, no segundo, a interpretação do Harrison Ford como grande ator que veio a ser depois, ofuscou bastante. Depois, né? Que na época Isso, era isso. Os atores eram todos marceneiro, né? jovens, muitos atores que hoje são famosos testaram para os papéis, muitos, muitos. Por exemplo, Kurt Russell, norte-americano, ele testou para o Han Solo, testou para o Luke Skywalker, ele não foi aprovado, não é? Provavelmente pelo sotaque sulista que ele tem norte-americano, talvez seria muito marcante, e a série tenta dar uma ideia de não haver aí um território geográfico, não é? É muito, muito distante em galáxia e no tempo, não pode haver nenhuma referência à geografia do nosso planeta, né? Planeta Terra. E essa é uma das facetas aí dos boatos que surgem. Na verdade, muitos atores eram jovens e isso criou um modelo para o George Lucas a trabalhar com atores novos. Ele queria selecionar apenas atores novos e isso fez com que a série perdesse um pouco, porque você percebe que tem atuações pobres ao longo da série, que atores não tão experientes e nem chegaram a ser grandes estrelas depois, muitos deles. Alguns, por sorte, foram, como a Natalie Portman, quando ela foi contratada para fazer o filme da Ameaça Fantasma, que é a parte 1, que foi lançado em 99, ela era jovem, e no fim veio ser uma grande atriz. Se você assistir o making-off desse filme, você vê o George Lucas elogiando como era fácil gravar a cena com ela, uma atriz que depois foi ganhadora de Oscar, né? 10 anos Sim, depois, um pouco mais. Cisne Negro, né? Isso, muito bom. E o nosso herói? Pois é, os nossos heróis, né? Quantas jornadas ali. Apesar da gente ter a figura do Luke, né? E agora a figura da Rey, principal, né? O Luke e a Rey. Você tem os diversos personagens com as suas trajetórias ali, né? De descoberta, de redenção, né? De escolhas e as escolhas deles impactando o universo e obviamente, seu próprio futuro. E o que é legal, né, quando você fala da palavra herói, é dessa relação. Desde o primeiro filme, né, lá em 77, e antes, obviamente, o filme foi lançado em 77, né, o primeiro? Sim, mas 76, filmagem e relação... lançamento, 76, 77, foi por ali mesmo. Então, e aí você tem uma relação muito grande, né, daquilo que você sabe que eu gosto, você também gosta, que é o estudo da mitologia do herói, do arquétipo do herói, da jornada do herói. E o Joseph Campbell, que é um dos grandes expoentes, né, foi, né, e é ainda uma grande referência nisso, a relação que ele construiu com o George Lucas, né, de estar presente, inclusive, no set de gravação. Sim. E como a história do Luke, especialmente a do Luke, ela retrata muito bem, né, ilustra muito bem a jornada do herói, né? Um chamado aventura, o Luke tá lá no planetinha dele, né, vivendo sua rotininha, e de repente o mundo dele vira 180 graus, ele sai dali, né, encontra novos amigos, inimigos, aliados, e vai se descobrindo, né? E é legal que a gente vai acompanhando esse amadurecimento do Luke, com uma série de dúvidas, né? As incertezas, as inseguranças dele, como muitos, né, de nós estávamos vivendo naquela época, né? Como adolescentes, futuros profissionais, pais, etc. E aí é bem isso. Né? O Luke, a trajetória do Luke, a jornada do Luke, somada à trajetória do pai, que a gente vai falar bastante também, ela é uma alegoria, na verdade, de qualquer ser humano comum com a oportunidade que tem de vencer todos os dias. Todos os dias, e George Lucas já disse isso, né? Todos os dias temos a oportunidade de vencer. Não é? E o Star Wars mostra isso um pouco. A ideia, usada toda a mitologia, porque a saga Star Wars é uma mitologia criada para explicar muitas coisas, né? Um novo universo que existe lá no local da trama. E a trajetória, muitas vezes, do Luke pode ser vista dessa forma. Através da mitologia, você poder ter o controle do seu destino, não é? Você poder ter o controle do seu destino, soltar as amarras do passado e abraçar o seu futuro. Essa é a saga do Luke Skywalker. E o passado dele é muito forte, né? A genética dele, né? Toda a história. Ou seja, ele carrega já algo, né? Assim como todos nós carregamos, né? As nossas histórias, nossos ancestrais, etc. E para muitos é um trampolim
né, encurta o caminho para vencer, mas para muitos outros é, né, um passado que às vezes segura, que põe para baixo, né, que traz... Muito bem. E o Star Wars como trama narrativa, ela se sustenta muito bem se você olhar a construção dos vilões. Primeiro que você... Tem o Darth Vader, é claro. Inclusive está aqui comigo. O Darth Vader faz parte disso tudo como elemento central. Mas antes de pensar no Darth Vader, vamos pensar um pouquinho no Palpatine, não é? Que se torna depois o grande imperador. Pois é, você tem um inimigo, a ideia de um inimigo que não cresce. Morre! Não morre! É um inimigo que só cresce, que é senador, que vira chanceler, que vira imperador. Um inimigo que só cresce e sustenta a trajetória de qualquer herói. E a construção da face de Darth Vader, que é a grande puxada aí, a grande força motriz dessa narrativa de que rendeu 9 filmes. Por quê? 3 filmes da segunda trilogia foram em cima da criação do personagem Darth Vader. George Lucas um dia sacou. Criançada da década de 70, de 80, que está crescendo. Gosta muito do Darth Vader. Por que as crianças gostam tanto do Darth Vader? Principal elemento. Porque ele é poderoso. Porque ele tem muito poder. Não é? E outra coisa, e na construção desse vilão, o que foi muito importante para dizer? Para criar. A criação de um vilão como Darth Vader não pode ser repulsivo. Por isso que as crianças gostam do Darth Vader. Ele não pode ser repulsivo, não pode dar nojo, não pode ser um negócio que por ser um mostrengo você quer ficar longe. Na verdade, não é isso. Ele tem que ter a forma humana de gente como nós, uma voz como um ser humano, para dar aquela, gerar muito medo pelo que ele é capaz de fazer, pelas suas intenções, pela força maligna que está dentro dele. Isso é legal para ser bastante considerado. Em inglês eles chamam isso de the evil within us, não é? O mal dentro de cada um de nós. Paulo? Acho que temos uma quebra na conexão aqui. E vou continuar falando sobre o Darth Vader. Um pouquinho aí para o pessoal continuar acompanhando. O Paulo acho que deve ter tido uma queda de conexão. A criação do personagem Darth Vader como um vilão. Um vilão que, na verdade, se assemelha aos seres humanos e é feito para, na verdade, gerar medo. Isso em cima da mitologia, do que a gente vai falar, que é a espécie de fé que surgiu no universo de Star Wars, que é a força. O poder da força. O Paulo caiu, a gente vai seguir esperando o Paulo voltar aqui para nossa conexão. Muito bem, eu vou ficar sozinho, eu gosto mais de companhia, mas tudo bem. E a tentativa de construir o vilão, então, não como um monstro, isso é importante falar que foi a construção do Darth Vader, mas um monstro que desse muito medo. O universo todo de Star Wars ele é como se fosse uma mitologia, eu já falei disso, não é? Mas que vai sempre focar as pessoas boas dentro de nós. Você tem um duelo do início ao fim de personagens que não são nada mais, nada menos do que o quê? Do que compaixão versus ganância. Vai estar conexão aqui com o Paulo. Só ele entrar aqui. Precisa clicar para participar, viu, Paulo? E a gente segue. Precisa solicitar participação. Espera aí. Paulo. Pronto, vê se vai agora. Agora vai, estamos de volta ao nosso convidado ilustre aí. Aí, de volta. Você cansou da conversa? Muito bem. Eu estava falando aqui pro pessoal que ficou... Parecia que estava travado, enfim. Sem problema. Eu estava conversando aqui com o pessoal que ficou e falando a respeito da questão da mitologia do universo de Star Wars, que criou, inclusive, o Darth Vader. Cara, mas deixa eu... Vamos lá. Deixa eu trazer um olhar um pouco diferente pro Darth Vader, cara. Vamos lá. Primeiro, a gente não vê ele fazendo ninguém sangrar. Isso é muito legal, né? Quer dizer, isso é muito interessante. Você tem... fala, quantas mortes você viu o Darth Vader tirando... Você não vê isso nos 3 primeiros filmes, né? Tem esse aspecto. Você não vê a violência, sangue, aquela coisa da crueldade. Você tem o lance de asfixiar e tal, né? A figura, o medo, né? O terror que aquilo gera, né? Mas a gente não vê as vias de fato. Acho que esse é um ponto.
Outro ponto interessante é a humanização dele, né? Sobretudo no final. Acho que a gente pode dar spoiler, né? O filme tem, né? Você tem aí a redenção, a humanização, você vê o rosto dele, né? Sim, E aí, nesse sim. momento, essa figura se humaniza. A No redenção livro da do história do Joseph Darth Vader, Campbell, a redenção da história do Darth Vader, ela se dá através da jornada do filho, né? é, Que tem um papel fundamental na cena final. É uma redenção da história dele como vilão, que aí vai ser aquele foco que a gente vai ter na mitologia toda de Star Wars, que é o quê? Há pessoas boas dentro de nós. é, é verdade. E há também o outro lado, né? Eu acho que é muito legal. Tem o lado, né, negro da força e tem o lado Jedi da força. O agonismo, né? Da gente ter que conviver Sim. com isso E eu estava falando isso no momento que você é caiu, muito que isso, na interessante, né? verdade, na série, é o tempo todo o duelo entre compaixão e ganância. É sempre, em inglês eles chamam de compassion e greed. Vamos traduzir como ganância fica limitado, mas é compassion and greed, não é? É sempre o choque entre as duas coisas. E foi criada a ideia de força para criar essa religião, não religião no sentido, não é no sentido da coisa que a gente fala normalmente no dia a dia, mas o mundo de Star Wars, a força é o que se sente como a fé que há nesse universo. É interessante, uma curiosidade também, é que no filme da Ameaça Fantasma, o George Lucas criou uma ideia e ele colocou uma forma de medir a força. Quem assistiu lembra. Que quando conhece o Anakin Skywalker, levam ele para um veículo e colocam ele lá e colocam um medidor, como se fosse medir a bateria do carro, assim, uma coisa muito esquisita. E mede a quantia de força e veem que, na verdade, ele tem uma quantidade de força maior do que já foi vista em qualquer lugar. Os fãs ficaram revoltados com isso. E depois isso aí desapareceu da série, nunca mais ninguém mediu força de ninguém. Porque isso é fé. E o lado sombrio da força, Paulo? E o lado sombrio? O pessoal de casa está perguntando aqui através da conversa aqui, o lado sombrio da força, Paulo. O lado sombrio. O que você tem a me dizer sobre o lado sombrio? Falamos bastante de Darth Vader. Mas eu acho que é legal, eu queria compartilhar com a nossa galera, Edição, um negócio sobre, ainda para fechar o capítulo Darth Vader, que o próprio Joseph Campbell traz no seu livro O Herói de Mil Faces, e é muito legal que ele faz uma comparação entre o Jedi, a gente estava falando sobre isso outro dia, né? O Jedi tem aquela roupa de algodão, super simples, em Anaheim, né? Lá nos Estados Unidos, onde tem a Disney, fez da WonderCon. E me lembro de um dos painéis que eu acompanhei, foi justamente sobre a figura da heroína, né? Da mulher enquanto heroína. E aí diversos profissionais, e a análise apresentava, né, quanto símbolo e todo aquele movimento, todo aquele pedaço da história da Leia com Jabba the Hutt. Interessante, né? Tem mais recente a Arlequina agora, a Arlequina. Você vai ter uma variedade muito grande, porque Tudo, né? parece que foi uma sacada dos estúdios. Você tem Porque Jogos alguma coisa tinha que mudar um pouco, dar uma chacoalhada no cinema, novos caminhos, porque Netflix, Amazon, Apple vão derrubar Hollywood se não investirem nesse tipo de coisa. A construção dos personagens, você falou do Jabba the Hutt, tem vários outros personagens que são muito típicos de Star Wars, que a gente lembra sempre, as crianças lembram quem é. Tem personagem que eu às vezes ouço falar e eu pergunto para meus filhos, quem que é esse? E eles me explicam quem é. E às vezes eu nem lembro. Sabe que eu gosto? Que assumem a figura do mentor. Né, que vão os heróis a viver a sua jornada. Verdade. Eu acho que isso essa presença do mentor você tem incrível, né? Você tem em todos os filmes, né? É um ensinamento que vem tanto
não só pai para filho, como eu já falei, mas também do mentor para um aprendiz. A ideia do aprendiz é muito valiosa, né? A gente não falou nada do Yoda ainda, né? Mas o Yoda traz isso como ninguém nessa série, né? Como cuidar de um aprendiz, não é? Quem teve a oportunidade de assistir a Ascensão Skywalker, que é o último dos filmes, a Ascensão Skywalker, que é o último dos filmes, quem teve a oportunidade de assistir, pôde reparar o Luke Skywalker, que nos primeiros filmes, que na verdade são os filmes lá atrás que a gente tem, né? 4, 5, filme 6, filme 5 principalmente. Quem teve a oportunidade de ver o Luke Skywalker lá aprendendo com o Mestre Yoda, pode ver no filme 6 ele como um mentor. Certo, Paulo? E o Yoda, ele é reticente, ele não quer treinar o Luke. Isso mesmo. Fazendo a mesma coisa com a Rey. E a persistência da Rey, assim como o Luke foi persistente, a atitude de aprendiz, o propósito. Você vê no Luke. E o Luke tendo vivido tudo que ele viveu, com a cicatriz do aprendiz, e assume a figura de mentor, né? Que está muito professor, do mestre, de alguém que fracassou, de alguém que errou, de alguém que sofreu, de alguém que tá cheio de cicatrizes e que agora pode abrir caminho para os novos. O componente do aprendiz, que é o componente da humildade, né? Essa ambiguidade entre a autoconfiança de que eu sou capaz e a humildade para reconhecer que eu ainda não sei tudo, né? É um negócio interessante. E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente presencia o diálogo. dosar isso com uma... O filme reitera isso o tempo todo na relação entre as personagens. A ideia de nós nunca estamos prontos, não é? Demora para alguém estar pronto nesse filme. Na verdade, mesmo no encontro derradeiro, lá no filme 6, do Luke Skywalker com o Imperador olha o seu sabre e fala, você então parece que está pronto. A questão do estar pronto, ela é muito ligada a isso também, não é, Paulo? Tô vendo que tem bastante gente conectada aqui hoje. Eu queria agradecer a quem está aqui. Olha só, muitos alunos nossos aí, muito pessoal prestigiando um pouquinho aí, né? A gente sai um pouco da sala de aula. Paulo também, professor, colega, parceirão de longa data. Legal o pessoal que está acompanhando. Eu queria agradecer muitos amigos nossos aí acompanhando, além de amigos aí, trazendo informação, contribuindo um pouquinho com a nossa audiência. Está sendo muito legal. Eu acho que vamos ter que fazer parte 2, hein, Paulo? Ah, com certeza. Aí eu vou resolver esse negócio da minha internet aqui, cara, e aí a gente vai fazer... Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Olha só, legal. Estou gostando de ver a curiosidade do pessoal que está colocando. Elton, obrigado pela colaboração. Está sendo bastante interessante poder conversar com todos vocês. A gente vai agendar aí parte 2 dessa pequena reunião, um café de Star Wars aí, porque tem muita coisa para falar. Fica uma palavrinha aí, Paulo. Fala pro pessoal. Eu vou dizer sempre o seguinte: Star Wars é uma série que você não precisa assistir na ordem. Se você não assistiu tudo, se você não assistiu nada, pegue o filme e assista. Tá tudo disponível na Amazon e provavelmente na Netflix, bastante coisa também. Na Amazon tá todo o catálogo disponível, com exceção do Han Solo, se eu não me engano. E vale a pena tentar. Qual você recomenda, Paulo, para começar amanhã com pipoca no sofá, com esse frio gostoso que tá fazendo? Qual filme você recomenda para quem tá aqui acompanhando a gente? Ah, cara, não tem como eu não recomendar o primeiro, quer dizer, o número 4. Eu acho que essa galera tem que ter uma experiência que acompanharam desde o início tiveram, sabe? Legal. O número 4, 5 e 6, volta para trás, 1, 2 e 3. Muito bom. Eu assisti aos filmes, são 11 filmes no total, e... Quer começar? Quer ver alguma coisa? Quer se distrair? Quer rever alguma coisa legal? Eu recomendo o meu preferido de todos, que é o Império Contra-Ataca, filme 5. Fica aí a minha sugestão para cada um, mas gosto é gosto. Quem viu a live da semana passada com o meu amigo o professor Carneiro, que nos acompanha, gosto não se discute. A gente discute qualidade, a gente fala aí sobre o que é feito para agradar as pessoas com palavras, com arte. Mas gosto vai de cada um e fica a nossa sugestão.
Ok? Paulo, é isso aí. Que a força esteja com você, hein, meu amigo? Yes! Obrigado. Já vou para minha próxima Então, batalha. vamos nessa, hein? Obrigado, valeu, gente. Ó. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.